Bom dia, Marcos. Eu sou da eletiva Educação Antirracista. Vim aqui fazer uma entrevista com você. Eu vim fazer uma pergunta. O que você acha? Você acha que o antirracismo deveria ser tratado na escola? Se sim, por quê? Se não, por quê? Bom dia. Eu acho sim que a educação antirracista deveria sim ser tratada no ambiente escolar, da infância até o ensino médio, porque é inegável que a gente ainda vive numa sociedade muito racista, né? Mesmo que não seja aquele racismo escancarado, está ali sempre uma questão estrutural da nossa sociedade. Então eu acho sim que deveria ser tratado nas escolas, desde o infantil até o ensino médio. Eu acho que é uma pauta muito importante para a nossa sociedade, né? Porque a gente pode estar colocando em pauta, por exemplo, a questão da branquitude. Tem muitas pessoas brancas que não têm essa consciência, entendeu? E aí acaba, por mais que muitos não tenham a intenção de ser racista, existe uma coisa estrutural na nossa sociedade. Então, é como se fosse um trabalho até mesmo de prevenção, das pessoas mais jovens ter mais consciência sobre a questão do racismo, né? Principalmente a questão da mulher preta, que já está numa questão mais vulnerável ali. Então... Olha, você considera a nossa sociedade racista por quê? Considero sim, porque diversas vezes pessoas negras sofrem para ter emprego, sofrem para ter vaga em escolas por a sociedade aceitar 1000 vezes pessoas brancas por entretenimento de cor e de classe. Então acaba colocando pessoas brancas acima como se elas fossem superior a alguém negro, para não aceitar que pessoas negras talvez possam fazer melhores que elas. Como vaga de emprego, se você tiver uma empresa e tiver 10 pessoas brancas e 10 negras, com certeza eles vão contratar os 10 brancos. Bom dia, Rafael. Bom dia. Na sua opinião, como podemos evitar o racismo? Vem da criação, né? Desde pequeno. Eu acho assim, dependendo da criação de cada um, na escola também, porque tem muitas escolas preconceituosas com os alunos, família preconceituosa com gente, muita gente negra que é muito preconceituosa na sociedade. E é isso. Isso aí fala muito. Bom dia, Juan. Bom dia. Você considera a nossa sociedade racista? Extremamente. Por quê? Por conta das difusões sociais e de todo o caos que ainda existe após 500 anos de escravidão. O racismo ainda está impregnado no nosso povo. Infelizmente, a sociedade não conseguiu mudar isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Roger Iago e sou aluno da eletiva de Educação Antirracista. Bom, eu estou aqui com... E eu vou fazer uma simples pergunta para ela sobre educação antirracista. Rebeca, qual o impacto do racismo na autoestima e no desenvolvimento pessoal das pessoas discriminadas? O que você acha, na sua opinião? Sim, eu acho que o racismo acaba afetando toda a vida das pessoas e acaba desencadeando outros problemas, como problemas de depressão, psicológica, ansiedade, etc. Obrigado pela sua participação. Boa tarde. Você considera a nossa sociedade racista? Sim. Por quê? Bom, desde a época da escravidão, era mais forte naquela época, mas hoje em dia eu acho que é pouco, mas está muito presente em várias ocasiões, como no supermercado, em todos os lugares. Professor Vitor. Bom dia. Na sua opinião, como podemos evitar o racismo? Bom, primeiro, a gente precisa entender o que ocasionou, né, o racismo. O racismo ele vem de um lugar de ódio, onde as pessoas brancas se achavam superiores, né, racialmente falando, e em tudo que compete a questão racial. E nisso foram justificando em diversas questões, até muitas vezes religiosas, quiseram utilizar a religião para justificar o racismo. E com essa validação religiosa, né, foi crescendo. Então, assim, como a gente hoje, para a gente poder combater o racismo, é importante quem é branco, pessoas brancas como eu, entender o seu lugar de privilégio, né, e buscar, obviamente, ajudar a combater o racismo. É como diz o ditado, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Você já deve ter visto a foto das costas desse escravo ou ouvido falar sobre em algum lugar. Essa é uma das fotos mais conhecidas dos escravos, tiradas fotos reais. O grupo é formado por Eduardo, Bruno, Diego. E vamos falar sobre essa foto, que foi tirada no ano de 1863. Wiper Peter, ou Gordon, que ficou conhecido como Peter Chicoteado, ele tentou fugir de uma plantação onde ele era escravo e acabou sendo capturado novamente. E como forma de punição, ele foi chicoteado por vários dias, ficou preso, foi chicoteado, e com isso ele ficou 2 meses de cama, não conseguindo nem se mexer. Após esses 2 meses, ele foi comprado novamente por outro senhor e foi para o campo de guerra, como chamavam na época. E lá ele tinha que trabalhar numa obra bem pesada e as condições lá eram desumanas. Com essa irritação dele, ele tenta fugir,
ele convence mais 2 escravos para fugirem de lá e partem para essa fuga. É importante ressaltar que na época a diferença entre a fuga, né? Porque eles fugiam desarmados, eles fugiam com fome, com sede, no frio, no calor, descalços, enquanto os senhores que iam atrás deles, senhores, na época eles eram chamados de caçadores, porque quando um escravo fugia, eles tinham a missão de recapturar ele, de ir atrás da caça. Eles iam montados a cavalos, armados, com comidas, água e com cachorros, cães de caça, aliás. Nessa fuga, ele perde 2 amigos e acaba conseguindo chegar numa zona militar, onde após ele chegar lá, ele é chamado para ver como está a condição do corpo dele e veem como estão as costas dele. E acabam tirando essa famosa foto, que ficou conhecido como Peter Chicoteado. Essa foto é bem interessante também, porque ressalta que não é de tanto tempo atrás, assim, como 500, 400 anos atrás. Essa foto é de 1863. É importante ressaltar também que essa foto inspirou um filme chamado Emancipation, com participação do Will Smith, um filme bem interessante, com uma dinâmica bem legal, onde a tonalidade do filme todo é preto e branco, e mostra como era a vida de um escravo.